Nós estamos na quarta mensagem da série que temos estudado no livro de Ruth. Meu desejo é que hoje nós estivéssemos na quinta mensagem, mas na semana retrasada eu adoeci e o pastor Júnior tão prontamente, ele tomou meu lugar aqui no púlpito com uma mensagem avulsa. Eu agradeço a Deus pela minha melhora e ao Júnior por ter aceitado e cumprido o desafio de preparar rapidamente para essa importante responsabilidade. Mas hoje é um novo dia, um dia com uma nova pergunta. Vocês que são casados, quão importante é o seu cônjuge para você? Como você se sentiria depois de perdê-lo para uma enfermidade ou um acidente? Se você ainda não passou por isso, como eu também não passei, entenda que é muito difícil nós sermos precisos nessa resposta. E se você não é diferente de mim e tem o seu cônjuge como o relacionamento humano mais importante da sua vida, então o melhor que você pode responder é muita. Eu sentiria muita falta. Se você já passou por isso, eu sinto muito e oro para que Deus continue lhe consolando e lhe dando a certeza da esperança que aguarda a todos que já creram em Cristo como único e suficiente Salvador. Agora, para vocês que têm filhos, quão importantes eles são para vocês? Semelhantemente, a primeira pergunta, como você se sentiria depois de perdê-los para uma enfermidade, acidente ou qualquer outra razão? A resposta também é semelhante à primeira. Se você ainda não passou por isso, e eu sei que alguns de vocês no nosso meio já experimentou isso, essa triste e dolorosa experiência, é muito difícil entender a dor, ainda que possam responder algo como, eu sofreria muito, eu sentiria muita falta. E se você tem acompanhado essa nossa série de mensagens no livro de Ruth, ou como às vezes eu tenho dito, os capítulos ou episódios dessa novela, talvez você já tenha feito a conexão dessas minhas perguntas com o conteúdo da narrativa bíblica. No primeiro episódio, em Moabe, terras estrangeiras para Noemi, ela perde o marido e seus 2 filhos, ficando ela somente com Orfa e Ruth, as suas noras, que eram de Moabe. No segundo episódio, que acontece na viagem de Moabe para Belém, de Judá, Noemi, ela procura convencer as suas noras para que voltem e procurem proteção nos braços de um novo marido, mas não em Israel, em Moabe. E depois de muita insistência, Orfa, ela é convencida e com um beijo de despedida, a personagem nunca mais é citada ou lembrada nessa novela. Ruth, porém, ela decidiu ficar com Noemi. As suas belas palavras foram transcritas pelo autor do livro de Ruth e ecoam até os nossos dias. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ruth tem bastante convicção do que ela queria e suas palavras vão além de um compromisso com a sua sogra. As suas palavras atingem o âmago de um verdadeiro desejo de se relacionar com Deus. Aqui, Ruth está publicamente confessando a sua aliança com o povo de Israel e com Deus de Israel. Em outras palavras, Ruth está declarando a sua conversão. Ela era semelhante a muitas outras mulheres moabitas, ela tinha a sua cultura, tinha o seu jeito de viver, tinha os seus costumes, tinha a sua religião. Até o dia que ela se casou com um homem estrangeiro, um homem de Belém de Judá, que tinha se mudado para Moabe em razão da fome que assolava a terra de Israel. Um homem que conhecia Deus, que na Bíblia muitas vezes é chamado de Senhor, a tradução para Yahweh, e que em português nós falamos muitas vezes Javé. E com o seu marido Ruth, ela foi morar perto da sua sogra, que ela naquela época já era viúva
e que provavelmente ela falava muito de Javé para Ruth. Orfa, que era sua concunhada, ela ficou viúva perto de quando Ruth também ficou viúva. E certa vez, nessa situação de viuvez, quando ambas moravam com Noemi, a sogra delas, elas ouviram de Noemi o desejo dela retornar para Belém, porque ela escutou que Javé tinha voltado a abençoar o seu povo, as suas terras. Isso já tinha uns 10 anos depois que Noemi foi para Moabe. As 3 mulheres partiram juntas, mas alguma coisa fez Noemi reconsiderar a companhia de suas noras até Belém. De fato, Noemi tinha o nobre desejo que elas fossem abençoadas por Deus e encontrassem um novo marido. Mas como eu disse, não em Israel, em Moabe. Orfa foi convencida e voltou, mas Ruth não. Ruth, depois de todo o tempo que passou com seu falecido marido e a sua sogra, ela conheceu Javé, o Senhor Deus de Israel, a quem ela agora declarava lealdade. Se você é filho de Deus, alguém que já creu, alguém que já aceitou o sacrifício de Cristo como suficiente para perdão dos seus pecados e salvação da sua vida, você também tem uma história de conversão, um testemunho de como Deus lhe alcançou. E eu tenho aqui um vídeo de um casal de irmãos aqui da Fonte, do testemunho de conversão deles, gravado no ano passado. E eu queria que com vocês, mais uma vez, assistir e deixar bem claro o que é um testemunho de... Meu nome é Daiane, tenho 25 anos, moro aqui na cidade de Paulo Afonso, mas nasci em Sergipe. Quando eu tinha 4 anos de idade, meu pai precisou vir trabalhar aqui na cidade de Paulo Afonso, e aí trouxe toda a família e fui criada aqui em Paulo Afonso, me considero baiana. Sou casada com Fagner, trabalho como auxiliar administrativo. Eu venho de uma família que era católica, na época eu tinha um pouco conhecimento sobre o evangelho, mas era um conhecimento muito superficial. Quando chegou na adolescência, principalmente na época da faculdade, eu parei de ir para a igreja. Deus não foi minha prioridade, era muito superficial o meu relacionamento com Deus. No final de 2017 para 2018, eu e Fagner sentiu essa falta, esse vazio e essa necessidade de se relacionar com Deus. E quando foi no meio do ano de 2018, teve um evento do basquete que Fagner foi, e aí Zambelli fez um convite pra gente, para ir para um culto. A gente foi. Naquele dia, quando a gente saiu do culto, era uma alegria imensa. Aí Zambelli fez um convite para a gente fazer um estudo bíblico baseado no livro de João, no Evangelho de João, sobre 5 dias com Jesus. Eu pude crer em Jesus Cristo, né, nesses 5 dias com Jesus, porque eu sei que é algo dado por Deus, graças a Ele, e por meio da fé em Cristo, eu creio que Jesus veio lavar nossos pecados e nos aproximar de Deus. Olá, meu nome é Fagner, eu tenho 26 anos, moro aqui em Paulo Afonso, Bahia. Eu vinha durante muito tempo procurando algum lugar onde eu pudesse desenvolver esse aspecto da minha vida, né? A questão da religiosidade, de ter um relacionamento com Deus, né, entender de fato o que isso representa. Só que eu vinha tendo uma dificuldade de encontrar um lugar em que eu sentisse que de fato estava evoluindo nesse aspecto, que estava aprendendo e crescendo. E aí aconteceu um evento na cidade, que era um torneio de basquete, e essa foi a forma com que eu conheci a Igreja Batista Fonte e tive o primeiro contato com o trabalho. A minha experiência de conversão foi um processo bastante engraçado, porque eu visitei algumas igrejas e ia vendo como elas costumavam desenvolver a questão do ensino. Só que aí eu me identifiquei com a forma como a Fonte fazia. E eu comecei a estudar, conversar com o Tiago, que foi a primeira pessoa que eu tive contato da igreja, né? A minha esposa hoje, Daiane, a gente começou a fazer uma coinonia juntos. Coinonia não, um estudo, né? 5 dias com Jesus, no qual a gente pôde ter compreensão do que fato seria crer, né? E aí foi engraçado porque Zambelli perguntou para mim, Fagner, você entendeu? Aí eu fiquei assim, dei um delayzinho, aí depois eu disse, entendi, porque eu quis de fato ter a certeza que tinha entendido o que de fato significava essa questão de crer
em Jesus como Salvador. Para receber a salvação, eu criei em Jesus como aquele que pode redimir a nossa situação de pecador, né? Então não há nada que nós possamos fazer para poder reconstruir a relação que nós tínhamos com Deus ou limpar a nossa barra, né? De fato, o que a gente recebe é um presente, né? Então a única coisa que a gente pode fazer de fato é crer, entender o que isso representa e a partir daí dedicar a vida a isso. Daiane Fagner quanto Ruth eram de fora da família de Deus, mas Deus os trouxe para dentro, Deus os adotou. Tanto Daiane Fagner quanto Ruth estavam mortos em seus pecados e transgressões, mas Deus os trouxe para perto de si, para a luz, para a vida. Tanto Daiane Fagner quanto Ruth adoravam algo ou alguém que não era o verdadeiro Deus. Mas eles todos se voltaram ao único Deus capaz de resgatar pecadores como eu e vocês. Fagner e Daiane, assim como Ruth, não nasceram em Israel. Nem por isso Deus se esqueceu deles. Porque Deus não abençoa somente um povo. Jesus não morreu somente para um povo. Ele morreu para que todos nós nos tornássemos um povo. Um povo que fosse dele, exclusivamente de Deus, como escreveu o apóstolo Pedro. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Tanto Daiane Fagner quanto Ruth ganharam um novo propósito de vida. Como parte do povo de Deus, eles anunciam Deus no qual eles creram e o salvaram das trevas para a luz. Tanto Daiane Fagner quanto Ruth passaram por situações em suas vidas que lhes fizeram pensar na forma como eles viviam. Em geral, são as situações mais complicadas, mais difíceis, que nos faz melhor pensar, melhor olhar para cima e considerar Deus na equação das nossas vidas. E numa dessas vezes, Fagner e Daiane decidiram ouvir o que alguém tinha para dizer sobre Cristo. Entenderam e então depositaram fé de que somente Jesus tinha a solução definitiva para o problema do pecado. Numa dessas situações desagradáveis, Ruth, que tinha perdido o marido, ela decidiu deixar a sua terra e acompanhar a sua sogra, Noemi. E a sua decisão não se baseou somente no desejo de ajudar a sua sogra, mas no desejo de fazer parte do povo de Deus que ela havia escutado, entendido e crido, possivelmente pela família do falecido marido. Prestem muita atenção nisso. A forma como encaramos as circunstâncias da vida diz muito sobre aquilo que desejamos e, consequentemente, aquilo que nós somos. E no episódio de hoje, Noemi, nós veremos como Noemi encarou as circunstâncias da vida, como ela respondeu ao sofrimento que sentia, da dor que ela sentia. Veremos que Noemi, na verdade, exemplifica uma atitude que muitas vezes eu e vocês também apresentamos. E embora dizemos acreditar em Deus, muitas vezes não confiamos nele. E numa atitude de incredulidade, acabamos como cegos, sem enxergar a verdade, sem ver que o plano de Deus continua. Vamos orar e ver que agora em tão poucos versículos o que Deus quer nos ensinar hoje. Senhor, nós te agradecemos por estarmos juntos aqui, por termos a palavra do Senhor em nossas mãos e nos ajude a considerar esses versículos com o propósito pelo qual o Senhor deixou na tua palavra. Nos ajude, Pai, a considerar e avaliar a nossa situação e a nos preparar, Pai, para o advento das circunstâncias que na nossa vida são difíceis, são desgastantes, são de grande sofrimento. Eu te peço, Pai, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.
No final da última mensagem, nós vimos que Noemi havia percebido a determinação de Ruth em acompanhá-la. E o versículo 19, no capítulo 1 ainda, diz o seguinte: então as duas seguiram viagem. Está falando aqui de Noemi e de Ruth. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Eu nunca morei em vilarejos, mas eu já fiz algumas viagens e passei alguns dias em lugares com poucos habitantes. É interessante como a população fica curiosa para ver quem chegou e o que está acontecendo. E Belém nessa época não era nenhuma cidade grande. E a chegada, ou melhor, o retorno de Noemi causou um burburinho entre as mulheres. Interessante que a Bíblia menciona que a agitação tenha sido feita pelas mulheres. Mas antes que alguém tire alguma conclusão precipitada, lembre-se que o retorno de Noemi para Belém aconteceu porque Deus havia abençoado a terra com boas colheitas. E quem é que geralmente trabalhava nas colheitas? Os homens. Então eram as mulheres que estavam em suas casas vendo essas duas pessoas chegando na cidade. Uma delas parecida com Noemi. E elas se perguntavam se realmente era Noemi. E essa dúvida era legítima. Ela ficou 10 anos fora de Belém. 10 anos que não foram nada fáceis. Ela deixou a sua terra natal, perdeu o marido, perdeu um filho, perdeu outro filho. E tudo isso seguramente afetou muito a vida dela. E quando eu digo vida, eu me refiro a ela como um todo. O luto que ela enfrentou e ainda enfrentava, com certeza afligiu o emocional, o psicológico, a alma dela e também o físico dela. Nós não sabemos, mas acho bem provável que essas mulheres também questionavam, elas se questionavam ou questionavam outras mulheres sobre alguns assuntos. Cadê Elimeleque? Cadê Malom? Cadê Quilion? Quem é essa jovem que está com Noemi? Mas a pergunta que Noemi escutou no burburinho foi: será que é mesmo Noemi? E a essa pergunta, ela respondeu: não me chamem de Noemi, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Noemi, ela acreditava que a sua nova situação de vida exigia um novo nome. Um nome que fosse apropriado à situação em que ela vivia. O nome Noemi significa agradável, enquanto Mara significa amargo. É como se ela estivesse dizendo: não me chamem de doçura, me chamem de azeda. E interessantemente, essa cena, ela parece refletir o coração dos ancestrais de Noemi, quando eles ainda estavam lá no deserto. E interessante, num lugar chamado Mara. Êxodo, capítulo 15. E o que aconteceu lá? No começo desse capítulo, Êxodo 15, o povo de Israel está louvando a Deus pela libertação da escravidão no Egito. Mas não muito tempo depois, nos versículos 22 a 24, eles já estavam murmurando. Eles não conseguiam perceber que o Deus poderoso e gracioso que os tirou do Egito era o mesmo que cuidaria deles até a chegada na terra prometida. Vejam, depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Essa é a razão porque o lugar chamava-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? E o texto continua dizendo que, milagrosamente, a pedido de Moisés, Deus fez as águas se tornarem potáveis. E agora o melhor. No final do capítulo, é dito que eles chegaram a um lugar chamado Elim. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. E acamparam junto àquelas águas. Será que eles não poderiam esperar? Será que eles tinham mesmo que reclamar, que murmurar? Entendo, eu não quero perder de vista que já faziam
3 dias que caminhavam sem água para beber, ainda mais no deserto. Mas a questão é que existe uma diferença muito grande entre afirmar a sede e reclamar da sede. Eu estou tentando jogar, alguns de vocês sabem disso, tentando jogar em um torneio de basquete aqui na cidade. E eu tive um jogo ontem de tarde, um jogo que foi marcado por reclamações contra a arbitragem dos dois lados. A forma como você fala com o árbitro define se você vai ser punido ou não. E essa história do povo de Israel no deserto, ela tem um bom paralelo com a situação aqui no livro de Ruth. Será que Noemi não estava sendo precipitada? Será que as emoções dela não estavam embaçando a visão dela para enxergar a verdade? E de novo, eu não quero de forma alguma minimizar o que Noemi sentia. Como eu disse para vocês no começo dessa mensagem, eu ainda não experimentei a dor de perder um cônjuge. E sim, eu imagino que essa dor seja tão grande para qualquer um que ama a sua esposa ou seu marido, que ter a realidade embaçada, que interpretar mal as situações da vida naquele momento, seja um perigo real, um perigo iminente. Ou seja, será que as emoções de Noemi não estavam ofuscando a visão dela para enxergar a verdade? E eu respondo com sim, estava. Será que Noemi não estava sendo precipitada em até querer que as pessoas não lhe chamassem mais de Noemi, mas sim de Mara? E aqui a minha resposta é mais um sim. Mas isso porque nós conhecemos o final da história do livro de Ruth. E essa precipitação, essa confusão, ou dificuldade em chegar à verdade era tamanha que Noemi chegou ao ponto de culpar a Deus pela situação da sua vida. Ela disse: foi o Todo-Poderoso que tornou a minha vida assim, amarga. Agora, não percam de vista que essa é a interpretação de Noemi. É ela quem está dizendo que a culpa é de Deus. E quem ela primeiro chama de Todo-Poderoso. Ela tenta se explicar. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que então querer me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Por ter partido cheia, ela quis dizer que saiu de Belém com toda a família. Ela tinha a proteção do marido e a previdência dos filhos. Enquanto é verdade que nenhum deles retornou com ela para Belém, será que é verdade que ela voltou vazia? Ou seja, sem ninguém? E eu acho que vocês já sabem essa resposta. Mas eu volto nela daqui a pouco. Porque eu queria primeiro enfatizar o que Noemi estava, no que ela estava absolutamente correta. Primeiro, que existe Deus, que Deus existe e Ele tem o controle da história. Percebam que Noemi reconhecia a soberania de Deus e sabia que nada acontecia sem pelo menos a autorização de Deus. Em segundo, Noemi ela estava correta em dizer que Deus é disciplinador. Quando ela usa a expressão, e é uma expressão judicial aqui, de dar testemunho contra ela, Noemi está insinuando que ela fez alguma coisa errada, que ela foi considerada culpada por Deus e que agora ela sofria as consequências da disciplina dele. Será que ela era corresponsável na mudança desaprovada por Deus da família dela para Moabe? Será que ela apoiou o casamento proibido com as mulheres estrangeiras dos seus filhos? Será que ela fazia parte da causa que gerava fome em Belém antes deles se mudarem para Moabe? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que ela se sentia culpada por alguma coisa errada que ela fez. E ela não fez, e se ela não fez nada de errado, essa é uma possibilidade remota, mas é uma possibilidade. Nós podemos dizer que errado estava nela não perceber que Deus não é somente
soberano e disciplinador. Deus também é misericordioso e não nos pune com a severidade que merecemos. Ele é um Deus gracioso que não nos dá, que nos dá o que não merecemos e até mesmo muitas vezes nos dá o que queremos. O que precisamos. Ele é um Deus amoroso. E que inclusive aproximadamente 1000 anos depois dessa história, de Noemi voltar para Belém, Ele enviou seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é tão grande por nós, que Ele proporcionou uma forma para nos salvar. Para pagar a culpa que nós temos por causa dos nossos pecados. Dos pecados que eu e vocês cometeram. Você e eu nunca conseguiríamos chegar a Deus, e a gente escutou isso no testemunho, se Ele não tivesse chegado primeiro a nós. Olhar para Deus somente como soberano e disciplinador, sem perceber a misericórdia, a graça e o amor de Deus, faz nos pensar, equivocadamente, que Ele é um carrasco, um déspota, um opressor. E Noemi aqui nesse momento, era assim que ela parecia enxergar a Deus. Ela estava respondendo a situação da sua vida de forma exagerada, de forma a cegá-la de ver Deus como Ele realmente era. Pessoalmente, acredito que o sofrimento de Noemi realmente ofuscava e confundia o que ela conhecia de Deus, o que ela sabia de Deus. Porque eu acho que ela sabia muito mais e melhor sobre Ele. Por exemplo, apesar do texto bíblico não esclarecer isso, eu creio que a conversão de Ruth foi grandemente influenciada por Noemi. Usando as palavras do nosso tempo, eu creio sim que Noemi foi uma das principais mensageiras do evangelho para Ruth. E eu acredito que se Noemi tivesse apresentado Javé como um Deus meramente soberano e disciplinador, Ruth nunca teria desejado acompanhá-la para Israel, e muito menos desejado dedicar a sua vida para o único e verdadeiro Deus. Agora, prestem muita atenção. O que eu estou prestes a dizer inspirou o título dessa mensagem. Dizer que o sofrimento de Noemi ofuscou ou obscureceu a percepção dela sobre Deus, não significa que ela perdeu a responsabilidade de responder apropriadamente à situação que ela experimentava. De uma forma mais simples, nós sempre somos responsáveis pelas respostas que nós damos. Se eu perdi parentes amados por causa da Covid, a forma como eu respondo a isso é responsabilidade minha. Se bateram no meu carro e alguém se machucou, a forma como eu respondo a isso é responsabilidade minha. Se eu decidi pegar dinheiro emprestado no banco, mas o investimento não deu certo, a forma como eu respondo a isso é responsabilidade minha. Se os árbitros do jogo de basquete foram injustos, a forma como eu respondo a isso é responsabilidade minha. Se o meu marido e os meus filhos faleceram, se a minha esposa, no meu caso, a forma como eu respondo a isso é responsabilidade minha. Vocês estão entendendo? Você então está dizendo que eu não posso ficar de luto, que eu não posso me entristecer, que eu não posso chorar, que eu não posso lamentar, que eu não posso sofrer. É isso? Não. Você pode tudo isso. Não se confunda. Assim como existem sorrisos e conquistas que entristecem a Deus, como uma piada racista, ou uma nota 10 numa prova porque você pescou ou colou na prova, também há lutos, tristezas, lágrimas e lamentos que nos afastam de Deus. Que não são a resposta apropriada. E de forma simples agora, mas que nós conseguimos ver no exemplo de Noemi. Isso acontece quando perdemos de vista quem Deus verdadeiramente é. Tanto no seu caráter,
quanto no seu relacionamento conosco. Quando sofremos, nós precisamos nos lembrar quem Deus verdadeiramente é. Nós precisamos nos lembrar do nosso relacionamento com Ele. Se não, semelhante a Noemi, eu vou dizer, a partir de agora, me chame de amargo. E voltando agora na pergunta que eu fiz no começo desse slide. Será que é verdade que Noemi voltou vazia, ou seja, sem ninguém para Belém? E o narrador da novela é que nos responde. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Claro que ela não voltou vazia. Ela tinha na sua companhia nada mais, nada menos a pessoa, a sua parente, a sua nora, Ruth, que tornar-se-ia tanto meio para prover para si, para Noemi, quanto meio para que o Messias viesse em carne e pudesse nos substituir na cruz do Calvário. Ruth, para quem não tem acompanhado essa série de mensagens, ela é a tataravó de Jesus. Deus escolheu uma estrangeira ao povo de Israel, ao povo que ele escolheu para dar sequência, para dar continuidade no seu plano de resgatar os pecadores arrependidos, para salvar todo aquele que nele cresce. E essa estrangeira estava do lado de Noemi, que ela, naquele momento, tinha dificuldade de enxergar como parte da graça de Deus no cuidado da sua vida. O sofrimento mexe com a gente. Mexe com a gente da cabeça aos pés. Perdemos a razão, exageramos nas emoções, falamos o que não devíamos, fantasiamos e idealizamos coisas que estão fora da realidade. Quase sempre procuramos um culpado fora de nós mesmos. O sofrimento muitas vezes infla o nosso egoísmo. O remédio, a solução disso, não é olhar para dentro de nós mesmos como se a resposta estivesse em algum lugar escondido e tudo o que precisamos fazer é nos conhecer profundamente. Nenhum autoconhecimento é suficientemente capaz de nos revelar a verdade tal como ela é. Biblicamente, só há um capaz de nos mostrar a verdade e nos ajudar a vê-la. Jesus, que é a própria verdade em carne e osso. O profeta Jeremias, mesmo antes da vinda de Jesus, ele já havia alertado. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Sem Deus, a doença do nosso coração é incurável. Sempre que olharmos para dentro de nós mesmos, sem antes olharmos para a cruz de Cristo, nós vamos nos enganar. E o enganado não percebe que está errado. Tentar interpretar a vida com as lentes do nosso coração é como correr atrás do vento. É inútil. Jeremias, ele continua o texto, mas agora ele transcreve o que Deus falou. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Deus é o único que consegue compreender perfeitamente os nossos corações e as nossas mentes. Se Deus e a sua palavra não forem as lentes para interpretarmos as circunstâncias da nossa vida, nós corremos o grave risco de viver segundo uma suposta verdade, mas que nunca foi e nunca será verdade. É por isso que o sábio de Provérbios nos ensina. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu não acredito que haja alguém aqui, em sã consciência, que queira viver voluntariamente enganado. Eu acredito que a sua presença aqui representa exatamente o oposto disso. Você quer saber a verdade e viver de acordo com a verdade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu também não tenho a verdade, mas eu sei quem a tem. E eu sei como ele a revela para a gente. A questão do sofrimento não é se um dia vamos sofrer.
A questão é quando vamos sofrer. E a melhor forma para encarar esses dias é nos preparando. Como? Colocando as lentes de Deus para desfrutar da luz que somente Ele tem para iluminar os nossos caminhos, para iluminar os nossos passos, para vermos o que antes não conseguíamos ver. Quando a dor chega, nossa luta é manter as lentes de Deus diante dos nossos olhos. Se nos esquecermos dele, também vamos nos perder e ficar confusos no labirinto do nosso próprio coração, do nosso próprio entendimento. E se você é tão humano quanto eu sou, saiba que você será exposto a grandes dificuldades. Dificuldades que vão lhes fazer pensar sobre a vida e sobre a morte, sobre a sua vida e a sua morte. E quando essas dificuldades chegarem, e talvez você esteja numa agora, ou talvez você já tenha passado por algumas nos últimos anos, a forma como você vai enfrentá-las vai dizer muito sobre como tem sido o seu preparo e vai revelar muito sobre o que o seu coração realmente deseja. E, consequentemente, vai expor quem verdadeiramente você é e em quem você confia. Eu não controlo as circunstâncias da vida. Vocês também não. Mas cada um de nós pode controlar suas próprias reações, suas próprias respostas a cada situação. Nenhum sofrimento e nenhuma dificuldade se torna justificativa para você perder a responsabilidade de responder adequadamente, de forma santa, de forma que glorifica a Deus, a quem todos nós fomos criados para adorar e servir. Viver pela fé não é um passo no escuro. Quando conhecemos a Deus tal como Ele é, não somente como soberano e disciplinador, mas também como gracioso, misericordioso, amoroso, e tudo que a Bíblia nos ensina a respeito dele, nós podemos responder às adversidades sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Seguramente eu não estou dizendo que isso é fácil, mas eu estou dizendo que se o nosso foco não estiver em Deus, se as nossas lentes não for essa, isso é impossível. Eu queria então orar agora para que quando a próxima adversidade chegar, nós estejamos prontos para encará-la diferentemente de como Noemi a encarou aqui. Porque ela perdeu o foco no Deus que ela conhecia. A resposta dela não foi adequada. Quando ela interpretou o sofrimento sem as lentes de Deus, ela nem conseguiu ver a graça de Deus em ter Ruth do seu lado. Uma Ruth que faria total diferença na sua vida, como a gente vai ver nos próximos episódios da novela. E uma total diferença na história da humanidade com a vinda do Messias. Por meio de quem o plano de Deus continuava. Senhor, eu te peço, por favor, que nos ajude a perceber como as lentes, como a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Ela que nos guia, ela que ilumina como devemos decidir o caminho que vamos seguir. Nos ajude, Senhor, a olhar para isso, a olhar para o Senhor e saber que devemos interpretar este mundo e as adversidades deste mundo de acordo com a tua palavra. Chamando de mal o que é mal e chamando de bom o que é bom. Nos ajude, Pai, a perceber isso. Nos ajude a olhar para a tua palavra, a desejá-la como prata e ouro, mais do que isso. Para que nós saibamos quem o Senhor é e aquilo que o Senhor nos promete, o nosso relacionamento. Para quando esse dia chegar, nós saibamos exatamente onde colocar os nossos passos. Porque a nossa fé é de acordo com aquilo que o Senhor nos revela. É de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina. Por isso, Pai, nos ajude. Nos ajude a termos a perspectiva correta de como caminhar. Nos ajude, Pai, a sermos, pelo menos nesse momento,
diferente de Noemi. Interessantemente, nós veremos, Pai, como ser mais e melhor como Ruth, que apesar de todas as circunstâncias que também passou, ela não teve uma resposta como Noemi. Pai, obrigado por nos ensinar, nos ajude. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.